Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Pedro Passos e na aula de hoje nós falaremos sobre diagonais de um polígono. Mas nós começaremos vendo esse conceito de uma forma bem divertida que uma professora de matemática inventou para explicar para os seus alunos. Dá uma olhadinha. Na aula de educação física, os alunos estavam com seu professor. Foi quando a professora de matemática teve uma ideia para reforçar o conceito de diagonais. Então, ela pediu ao professor de educação física a bola emprestada. Imediatamente, ele deu a bola para a professora de matemática. E assim, ela começou o jogo proposto para compreender o conceito de diagonais. Primeiro, ela começou com 3 alunos, Joana, Alice e Ian. E ela mostrou que eles estavam organizados na forma de triângulo e colocou a bola com Joana. E ela expôs a regra do jogo, que era a seguinte: cada aluno poderia jogar a bola para um colega desde que não estivesse do seu lado. Então Joana pensou, não posso jogar nem para Alice e nem para Ian, pois eles estão do meu lado. Depois, Alice pensou em fazer a jogada, mas ela viu que também não poderia, pois os 2 colegas estão ao seu lado. E na vez de Ian, ele também chegou à mesma conclusão, que de acordo com essa regra, ele não consegue jogar a bola nem para Joana nem para Alice. Ou seja, com o triângulo não foi feita nenhuma jogada. Aí, ela chamou mais um coleguinha. Ela chamou Daniel. E agora eles conseguem formar, com a posição que eles estão, um quadrilátero. Será que assim eles conseguem fazer alguma jogada? Bom, a bola está com a Joana. Joana não pode jogar nem para Alice nem para o Ian, mas ela viu que o Daniel está do outro lado. Então, foi feita uma jogada. Bom, Daniel perguntou à professora de matemática se poderia devolver a bola para Joana. Mas a professora falou que nesse jogo não vale, pois esse movimento é o mesmo. Então, como é que nós podemos continuar jogando? A professora deu uma bola para Alice. E a Alice percebeu que pode jogar a bola para Ian. E assim ela fez. Então, temos 2 jogadas para um quadrilátero. Agora é a vez de chegar mais um colega. Agora a Dandara. E agora com os 5 colegas, nós temos um pentágono. Vamos ver. Daniel não pode jogar para os colegas que estão ao lado, Alice nem Dandara, mas pode jogar para Ian e para Joana. Ele escolheu o Ian. Bom, Ian olhou para os lados, não pode jogar para os lados, mas ele pode jogar para Alice, fazendo uma segunda jogada. Alice viu que pode jogar para Dandara, fazendo a terceira jogada, e Dandara percebeu que não pode devolver para Alice, mas pode jogar para Joana, fazendo uma quarta jogada. E Joana viu que a única possibilidade que ela tem era jogar a bola para Daniel, formando então 5 jogadas. O intuito da professora de matemática era associar as jogadas às diagonais de um polígono. Vamos dar uma olhadinha para ver como ficou. Então, reparem, na primeira situação, temos um triângulo formado por 3 alunos e não foi realizado nenhuma jogada. Então, isso significa que o triângulo ABC não tem nenhuma diagonal. Já na segunda jogada, nós tínhamos um quadrilátero, pois tínhamos 4 alunos. E foram feitas 2 jogadas. Isso significa que o quadrilátero ABCD possui 2 diagonais. E na terceira situação, tínhamos 5 alunos formando um pentágono. Foram feitas 5 jogadas. Isso significa que o pentágono ABCDE tem 5 diagonais. A professora de matemática propôs esse jogo
para explicar de uma forma lúdica a quantidade de diagonais de um polígono. Mas será que nós conseguimos achar uma fórmula que sirva para qualquer polígono, independente do número de lados? Vamos ver. Reparem, agora nós temos 6 alunos. Quantas jogadas possíveis temos para a Joana? Bom, vamos pensar aqui, né? De acordo com a regra do jogo, Joana não pode jogar para os colegas que estão ao seu lado. Então, ela não pode jogar a bola nem para Alice, e nem para Ian, e nem para ela mesma. Então, ela tem 3 possibilidades: jogar para Daniel, para Lorena e para Cauã, formando assim 3 jogadas. Agora, vamos ver quantas jogadas possíveis temos para Ian. Bom, Ian não pode jogar a bola nem para Joana e nem para Cauã, e nem para ele mesmo. Reparem, novamente, ele tem 3 restrições, mas ele pode jogar a bola para Alice, para Daniel e para Lorena. Bom, então ele também tem 3 jogadas. E Cauã, o que vocês acham? Quantas jogadas possíveis nós temos para ele? Bom, ele não pode jogar para os colegas que estão ao lado, ou seja, para Ian e para Lorena, e nem para ele mesmo. Assim, ele tem 3 restrições e pode jogar para os demais colegas, Joana, Alice e Daniel. Nós temos novamente 3 jogadas. Temos 3 jogadas de cada um dos 6 alunos. Reparem que nós podemos calcular o número de jogadas fazendo 3 vezes 6, onde esse 3 é obtido pela quantidade de alunos subtraindo a quantidade de jogadas que ele não pode fazer, ou seja, 6 menos 3, que dá 3, vezes 6 porque nós temos 6 alunos. Mas reparem, será que temos jogadas repetidas? Vamos dar uma olhada. Se Joana jogar para Lorena e Lorena jogar para Joana, é a mesma jogada. Então, nesse cálculo 3 vezes 6, nós contamos todas as jogadas 2 vezes. Isso significa que nós temos que dividir por 2. Ou seja, as jogadas possíveis para 6 alunos é 6 vezes 3, que é 18, divididos por 2, 9. Mas se nós tivéssemos N alunos, ou seja, muitos alunos, bom, cada aluno pode jogar para N menos 3 alunos. E a gente pode multiplicar essa jogada por N, só que a gente tem que dividir por 2. Ou seja, a fórmula para calcular o número de jogadas, que é a mesma fórmula para calcular o número de diagonais, é n menos 3 vezes n sobre 2. Mas será que essa fórmula serve para os polígonos que nós utilizamos no início, o quadrilátero e o pentágono? Vamos testar? Dá uma olhada. O quadrilátero, nós contamos 2 diagonais. Vamos chamar o número de diagonais de D. Temos que 4 menos 3, ou seja, o número de lados menos 3, vezes o número de lados, sobre 2, tem que dar 2. Vamos ver. 4 menos 3 é igual a 1, vezes 4 sobre 2, fazendo a conta, 1 vezes 4 é igual a 4. Divididos por 2, encontramos 2. Então, bate certinho, 2 diagonais. Vamos ver se vale também para o pentágono. Bom, pentágono tem 5 lados. Então, temos 5 menos 3, vezes 5, que é o número de lados, divididos por 2. Fazendo 5 menos 3, nós encontramos 2, vezes 5 sobre 2. Vamos fazer 2 vezes 5, que é 10. E dividindo por 2, encontramos 5 diagonais. Então, essa fórmula realmente vale. Então, podemos concluir que o número de diagonais de um polígono
é dado pela forma D é igual a n menos 3 vezes n sobre 2, onde n é o número de lados do polígono, que é o mesmo número de vértices. Então, vamos utilizar essa fórmula para calcular o número de jogadas com 8 alunos. Vamos ver quantas jogadas são possíveis. Bom, primeiro, vamos ver que polígono é formado com 8 alunos. Reparem que cada aluno corresponde a um vértice. Então, nós temos um octógono, que é o polígono de 8 lados. Vocês lembram? Ou seja, nesse caso, n é igual a 8. Substituindo n igual a 8 na fórmula, temos d é igual a 8 menos 3 vezes 8. Só que isso é divididos por 2, lembram? Fazendo 8 menos 3, encontramos 5. Repetimos vezes 8 sobre 2. Agora, vamos multiplicar 5 vezes 8, que dá 40. E dividindo por 2, encontramos 20. Ou seja, são possíveis 20 jogadas. Ou seja, isso corresponde também ao número de diagonais do octógono. Agora, vamos confirmar, através de um exemplo, que essa fórmula facilita muito o cálculo de número de diagonais, pois quanto maior a quantidade de lados, mais difícil fica de traçar todas as diagonais. Dá uma olhada. 7 cidades, A, B, C, D, E, F e G, são interligadas por estradas conforme a figura abaixo. Deseja-se construir novas estradas de tal forma que todas as cidades estejam diretamente ligadas entre si. Reparem a figura. Essas estradas, na verdade, são as diagonais desse polígono, essas novas estradas. E assim facilita bastante o deslocamento de uma cidade para outra. Bom, vamos pensar nesse polígono para descobrir quantas novas estradas devem ser criadas. Reparem que a gente pode utilizar a fórmula do número de diagonais de um polígono. Bom, aqui nós temos um heptágono, que é um polígono de 7 lados. Confiram aí, é só contar. Ou seja, n é igual a 7. Substituindo na fórmula, temos que d é igual a 7 menos 3 vezes 7. Isso aí divididos por 2. Fazendo 7 menos 3, encontramos 4. Então, fica 4 vezes 7 divididos por 2. Agora, fazendo 4 vezes 7, encontramos 28. E 28 divididos por 2 é igual a 14. Ou seja, devem ser criadas 14 estradas. Repararam que fica difícil contar, mas com a utilização da fórmula fica mais fácil de conseguir achar o número de estradas? Isso corresponde ao número de diagonais. Então, galera, vamos chegando ao fim da aula. Espero que vocês tenham gostado da aula sobre diagonais a partir de uma história, de um jogo. E lembre-se, para calcular o número de diagonais de um polígono, é só utilizar a fórmula D é igual a n menos 3 vezes n dividido por 2. Agora uma dica, façam os exercícios do seu material didático e acessem o aplicativo Rieduca para praticar e fazer outros exercícios desse assunto. Assim você assimila melhor o conteúdo. Aguardo vocês na próxima. Um abraço, até mais!